Então, pessoal, eu estou fazendo uma gravação aqui da mensagem que seria ontem. Para aqueles que estiveram na igreja sabem, né? Mas eu, no sábado, fui visitar minha mãe, deixei o carro na Presidente Bacher, ali naquela área do lado do Caio Martins, que sempre chove bastante. E choveu, e não deu tempo de eu chegar. Alagou, não consegui chegar no carro, precisei voltar para casa com o carro do meu cunhado. E aí, de manhã eu tinha que ir lá resolver o carro, eu tinha me preparado para ir depois da igreja. Só que começou a fechar o tempo de novo. E aí eu fiquei preocupado e fui. Dalmo me substituiu e eu não pude pregar. Não pude levar essa mensagem aí. Então eu queria compartilhar. O carro consegui trazer, molhou bastante, vou ter que resolver a higienização e não sei mais o que, tem que procurar ver, né? Mas tudo bem, estou em casa, o carro já está em casa, está tudo bem. Então hoje eu queria compartilhar a mensagem que seria a de ontem, no domingo. Então deixa eu passar aqui a telinha. Texto que a gente quer meditar essa manhã, ou essa tarde, ou essa noite, a hora que você vê esse vídeo, é o texto ali de Marcos capítulo 16, da ressurreição de Jesus. A partir do verso 9 diz assim: Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Vou ler novamente. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Queria orar um pouquinho, como sempre gosto de fazer na igreja. Pai Santo, eis aí a tua palavra, eis o trecho bíblico que a gente separou para meditar nesse vídeo, nessa gravação, e que nos desafia, Pai. Nos desafia a encararmos a Páscoa, aquilo que é relatado da Páscoa, como um convite a viver o reino de Deus de forma mais plena, o teu reino de forma mais plena. Ajuda-nos então, a partir desse texto, a pensarmos como Páscoa e reino se associam de forma plena e o que é a consequência disso, a partir desse texto, para a nossa vida. Senhor. Em nome de Jesus, a gente ora com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Como vocês sabem, aqueles que acompanham a igreja, que estão presentes, que estão assistindo, eu tenho voltado muito a uma proposta de análise da nossa fé, que é a seguinte: a afirmação de que as elites subverteram a mensagem de Jesus e a domesticaram. Quando eu faço essa afirmação, não estou falando que ela foi feito isso de maneira proposital, mas foi uma adaptação gradual de um mundo do cristianismo primitivo ao mundo do cristianismo imperial, onde muita gente foi se associando ao evangelho, gente com uma qualidade de vida financeira alta em relação àquela realidade do início do evangelho, do cristianismo, e ainda que não de maneira intencional, a proposta revolucionária de Jesus de transformação tanto das vidas e quanto a partir das vidas a sociedade, elas foi sendo domesticada. E a gente não precisa nem de teologia liberal para mostrar isso. Eu não preciso dizer que os textos bíblicos são uma criação humana e assim sujeito ao seu tempo, sua cultura. Eu não preciso nem chegar nisso. Não preciso nem afirmar que as elites usaram seu poder para criar um cânon e gerar a Bíblia para nós de maneira intencional para que aqueles textos que entrassem lá domesticassem a mensagem do reino, porque o nosso cânon, a nossa Bíblia, os nossos evangelhos, cartas, Apocalipse, Atos, apontam o tempo todo para essa mensagem revolucionária de Jesus. Mas sim, ainda que eu não precise de argumentos acadêmicos, a gente precisa atualizar não a Bíblia,
mas a sua mensagem reconhecendo a cultura, a sociedade da época e trazendo para a nossa cultura e sociedade aquela mensagem. Então hoje eu queria trazer um pouco para nossos dias esse encontro de Jesus com Maria Madalena. Queria te pedir para me acompanhar um pouquinho. Essa mensagem é bem curtinha, porque o objetivo ontem era a gente ter feito um culto rápido para voltar para nossas casas e os nossos almoços de pai. Almoços. Betinho, se assistir isso algum dia, me ajuda aí. A atualização daquela sociedade precisa mostrar para a gente que as mulheres naqueles dias eram mais relegadas do que hoje. A gente ainda hoje vive uma sociedade muito patriarcal. Repetir, né? Chovendo molhado, dizer que mulheres nos mesmos cargos, com as mesmas responsabilidades de homens, ganham menos do que esses homens. Isso é um dado estatístico muito conhecido, né? Um exemplo, né? A mulher mesmo tendo que trabalhar para suprir a renda da casa, ainda pesa sobre ela o trabalho do lar. Não é comum que os homens entendam que se os dois trabalham, os dois precisam cuidar do lar. Não, os homens naturalmente deixam a arrumação da casa, lavar a roupa, cuidar das crianças, cuidar das comidas, da comida, manter tudo em dia na despensa, naturalmente deixam isso para as mulheres. O que ainda mostra que a gente vive uma sociedade bastante patriarcal, mas naquele tempo as mulheres ainda eram mais relegadas do que hoje. Na verdade, naquele tempo as mulheres eram consideradas meio que posse, primeiro do seu pai e depois do seu marido, né? Elas também não eram contadas nos censos. Por exemplo, no próprio Novo Testamento a gente tem o relato de Mateus capítulo 14, verso 21, quando vai falar da multiplicação dos pães. O evangelista termina assim: os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Uma herança do próprio judaísmo, de onde o cristianismo nasce. Por exemplo, as mulheres também não podiam ser testemunhas legais. No mundo jurídico do primeiro século, o testemunho de uma mulher não era aceito legalmente. Então, atualizar a mensagem da ressurreição, conforme relatado por Marcos, é nos lembrar que Jesus escolheu aparecer da primeira vez após ressurreto para uma mulher. E não somente para uma mulher da qual ele tinha retirado 7 demônios, como acho que esse texto diz ele mesmo. Isso mesmo. Da qual tinha expulsado 7 demônios. Imagina, então, se a gente atualizar, se a mulher era vista dessa forma naquele momento, se a gente atualizasse para hoje, e se Jesus tivesse vivido hoje a sua ressurreição, tivesse sido testemunhada pela primeira vez por um homossexual. E ainda hoje, se Jesus tivesse aparecido pela primeira vez depois de ressurreto para uma mulher prostituta e mandasse ela ir à comunidade para dar a mensagem, como ele fez com Maria, e é relatado lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 17, que diz assim: não me detenha, falando para Maria, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Imagine o que seria isso naquele momento e o que seria isso hoje, se uma prostituta fosse a primeira testemunha da ressurreição de Jesus e aparecesse numa comunidade, numa igreja, falando sobre isso. Ou um homossexual. Páscoa é uma nova ordem no reino de Deus. As elites podem ter calado isso, mas não foram capazes de impedir que a mensagem chegasse até nós através dos evangelhos. Elas criaram, sim, teologias para dar interpretação menos revolucionária, em seus dias para dar interpretação autoritativa para uma guerra santa, como nas cruzadas, em seus dias para dar interpretação autoritativa na colonização do Novo Mundo, nas grandes navegações e tomar a força e dizer que aquela terra, já que foi descoberta por mim, eu era o império, ela passa a ser minha. Elas criaram teologias para aprovar
a evangelização forçada dos índios que aqui estavam e teologias para matar aqueles que não aceitavam o evangelho. Elas criaram teologias para a escravização da África e chegaram a dizer que era melhor escravizado e evangelizado do que nunca evangelizado na sua terra. Então não havia um problema tão grande assim escravizar, porque a mensagem do evangelho estava sendo propagada. A teologia sempre foram criadas para manter o status quo, mas a Bíblia não foi alterada, não teve suprimida a mensagem histórica de Jesus, mostrando como a Páscoa subverte a ordem das coisas humanamente falando. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 27, vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Em algum momento nós passamos a entender que coisas loucas eram apenas a teologia, a mensagem que veio primeiro para um povo, primeiro escravizado no Egito e depois submetido ao Império Romano na época de Jesus. Os fracos receberam a mensagem para evangelizar os fortes, não foi o contrário. A gente passou a ver dessa forma, mas parece que não levamos mais em consideração que coisas loucas pode significar não somente teologia, conhecimento, algo interiorizado, mas também o reflexo daquilo que foi dito no mundo. E passamos também a entender que essas coisas loucas estavam restritas a quando o cristianismo nasceu e a mensagem lá no início subvertendo a ordem romana social daqueles tempos. Para nós é fácil dizer que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, é apontar para o início do cristianismo e dizer, olha, os cristãos passaram a reconhecer uma igualdade entre os seres e, por exemplo, não mais permitiam que filhos que nasciam com algum defeito fossem mortos pelos pais, mas pegavam aquelas crianças para cuidar, mostrando uma mudança de perspectiva. Para nós é fácil olhar para lá, mas e para hoje? Quais são as coisas do mundo, quais são as coisas loucas hoje do Evangelho para a nossa vida? O que o Evangelho, vivido, interiorizado, nos leva a viver no coletivo, no exterior? Um movimento que foi muito importante para essa subversão e essa atenuação da mensagem revolucionária de Jesus foi trazer o evangelho apenas a uma questão pessoal. Ou seja, a conversão é a principal alvo do evangelho, e só ela. Quando uma vida convertida necessariamente vai atuar na sociedade e no coletivo, e não somente naqueles pequenos casos ao nosso redor para minorar a situação das injustiças ao nosso redor, mas vivida ao extremo, as coisas loucas do mundo hoje podem nos levar a mudanças estruturais. Jesus subverteu a ordem normal, não aparecendo primeiro aos discípulos, ele apareceu primeiro para uma mulher relegada, não contada, não aceita como testemunha, posse do seu pai e depois posse do seu marido. Mesmo a legislação judaica que permitia divórcio não permitia que a mulher pedisse o divórcio, mas permitia que o homem desse o divórcio. Se uma mulher quisesse divorciar e o homem não quisesse, não aconteceria. Mas se um homem quisesse divorciar e a mulher não quisesse, aconteceria. É nesse contexto que Jesus aparece primeiro para uma mulher. Páscoa subverte as ordens humanas. E o que as coisas loucas do mundo têm subvertido como ordem do nosso tempo? Como que eu atualizo aquilo que aconteceu lá para hoje? A segunda coisa é que a igreja precisa aprender a ouvir e ver os marginalizados. Não foi pouca coisa o fato de Jesus ter escolhido aparecer primeiro para uma mulher. Não foi pouca coisa o fato de uma mulher ter sido a primeira testemunha da ressurreição.
Jesus apontava ali para nós um caminho onde a Páscoa traz nova ordem ao reino, porque o reino já estando entre nós, a nova ordem é agora, hoje. E a igreja precisa então aprender a ouvir e ver os marginalizados. É mais fácil nos mantermos naquilo que é conhecido, naquilo que já estávamos acostumados a viver. A mudança, qualquer que seja ela, sempre vai demandar coragem e esforço de adaptação. E naturalmente nós não fomos formados para gastar energia na mudança. A nossa formação é a formação daqueles que precisam fugir de perigos muito maiores e a energia precisava estar reservada para esse momento. Gastar energia para mudar. Um homem e uma família encontram um bom lugar para morar, uma caverna bem protegida num lugar alto, mas aos poucos aquele lugar vai sendo destruído por alguma coisa e é muito difícil resolverem sair dali e mudar e procurar um outro lugar, porque vai demandar exposição ao risco novamente e até achar um novo lugar de segurança, todas as noites vão ser dormidas, vão ser vividas num lugar não seguro. Então essa mudança vai demandar esforço e a tendência a gente não querer. Nós herdamos isso. Nós não gostamos de mudança. Uma vez que nos adaptamos numa comunidade, uma vez que nos adaptamos a um certo estilo de vida comunitária, mudar é muito difícil. Hoje nós estamos acostumados a um certo estilo do viver cristão, a uma certa ordem das coisas que não propõe mudanças que sejam desconfortáveis, mas a mensagem de Jesus é, do início ao fim, uma mensagem de mudança e de transformação. Tanto nos corações, quanto nas estruturas ao nosso redor, porque não me parece possível que corações transformados à realidade do reino pudessem ou devessem conviver com estruturas não transformadas à realidade do reino. Estruturas que mantivessem o status quo de um mundo não cristão e hierarquizado, como é o nosso, no final das contas. A mensagem de Jesus, ela transforma os nossos corações, mas ela não para aí. Transformando os nossos corações nos faz agentes de transformação nas estruturas. Como, por exemplo, aparecer primeiro para uma mulher que era relegada. Um homem que falou muito sobre isso num momento muito crítico é o pastor Dietrich Bonhoeffer, que viveu na Alemanha nazista, se levantou contra o nazismo, lutou contra isso, não fugiu, mas lutou, foi preso e pouco tempo antes, não sei se dias, meses, semanas, não sei, não me recordo, antes da tomada de Berlim pelos aliados, foi assassinado em algum campo de concentração. Ele escreveu cartas, escreveu livros e em alguns dessas obras, como por exemplo na obra Resistência e Submissão, ele escreve da seguinte forma: o Deus da Bíblia, abre aspas, ganha poder e espaço no mundo por meio de sua impotência. Assim também Cristo nos ajuda não por meio da sua onipotência, mas por meio de sua fraqueza e sofrimento. Isso é a diferença entre o cristianismo e todas as religiões. Olha a subversão das coisas. Olha as coisas loucas do mundo sendo traduzidas na fala desse pastor. Quando o mundo busca poder, e até a igreja passa a buscar poder e se associar ao poder, Bonhoeffer nos lembra, no mundo onde o poder era o poder nazista, que usava pessoas como cobaias nos seus experimentos científicos, que matou pessoas no seu projeto de poder, ali Bonhoeffer lembra aquela igreja que se associou a Hitler, que essa busca por poder não faz sentido para um Deus que se revela na fraqueza e no sofrimento. Ele segue em outro momento, na mesma obra, Resistência e Submissão, dizendo: precisamos aprender a ver as grandes coisas a partir de baixo, da perspectiva dos marginalizados, dos suspeitos, dos maltratados, dos impotentes, dos oprimidos e dos zombados.
Em suma, da perspectiva daqueles que sofrem. Eu não estou lendo um teólogo da libertação, eu não estou lendo Leonardo Boff, eu não estou lendo o irmão do Leonardo Boff, eu não estou lendo Gustavo Gutierrez, não estou lendo nenhum teólogo da libertação, eu estou lendo um teólogo reformado. E vou repetir, precisamos aprender a ver as grandes coisas a partir de baixo, da perspectiva dos marginalizados, dos suspeitos, dos maltratados, dos impotentes, dos oprimidos e dos zombados. Em suma, da perspectiva daqueles que sofrem. Como é isso hoje, meu irmão, minha irmã? Jesus, no Novo Testamento, na sua mensagem, na sua vida, deixa eventos que nos ajudam a ver isso. Esse evento dele aparecendo primeiro para uma mulher. Um evento de Lucas capítulo 7, quando uma pecadora urge aos pés de Jesus e todos reclamam e ele fala, não, capítulo 7 não, lá na frente de Lucas, não, ela está me ungindo para meu sepultamento. E esse evangelho vai ser, e onde esse evangelho for pregado, esse ato dela vai ser lembrado. Uma mulher pecadora. Os homens ao redor dizendo, se ele fosse realmente profeta, saberia que mulher é essa, o que ela tem feito e não deixaria isso acontecer. Em João capítulo 4, Jesus vai a uma cidade samaritana e se encontra com uma mulher samaritana propositalmente. A hora que ele foi beber água no poço não fazia sentido, porque todo mundo ia cedo. Aquela mulher, por ser uma mulher marginalizada, ela precisava ir mais tarde, porque senão ela sofreria muita perseguição ali. Jesus vai ao meio-dia buscar água, porque ele sabia que viria uma mulher samaritana de vários maridos e mesmo assim pregaria uma mensagem libertadora para ela. Cornélio, o evento de Cornélio em Atos capítulo 10, quando Pedro, com a sua formação judaica, não queria se aproximar dos gentios, tem uma visão e vai, então, por causa da visão, onde na visão é dito, aquilo que Deus tornou puro, não torne você impuro. Ele vai então a Cornélio, prega o evangelho, o Espírito Santo vem sobre os gentios e inaugura a igreja também aos gentios. Todos seguindo esse caminho dos marginalizados, dos separados, dos oprimidos e dos zombados, como Bonhoeffer nos lembra. A igreja precisa aprender a ouvir e ver os marginalizados. Como nós temos vivido isso, meu irmão? Como nós temos vivido uma Páscoa que submete as estruturas humanas e como nós temos vivido ouvindo e vendo verdadeiramente os marginalizados. Como as coisas loucas do mundo estão sendo experimentadas hoje na nossa igreja, como igreja, falo a igreja cristã dos nossos dias. Que reflexo do evangelho nas nossas vidas tem sido visto na sociedade ao nosso redor? Jesus orou, venha o teu reino. Em outro momento ele falou, o reino já está entre vocês. O reino se completa no futuro, mas ele já está entre nós. E se o reino já está entre nós, nós somos convidados, mas nós somos ordenados a vivermos como embaixadores desse reino, propagando a mensagem desse reino. Não somente para que os corações se convertam, mas para que corações convertidos venham a transformar as estruturas ao nosso redor. Eu não sei como a gente consegue conviver com a sociedade ao nosso redor no Brasil. Não sei como a gente consegue conviver com tanta gente na rua, tanta gente com fome, tanta gente sem perspectiva de vida, morando em lugares terríveis, ganhando salários que não conseguem chegar ao final do mês, se tornando alvo do cartão de crédito, dos empréstimos. Isso não conseguem ter essas coisas. Como a gente consegue conviver com isso? Como a gente consegue conviver? Parece que talvez você pense, Eduardo, está muito focado agora nas coisas da justiça social, mas é porque me dói poder fazer algumas coisas que eu sei que gente que é tão gente quanto eu não pode. Me dói. Sair à noite com a minha família para poder ir a algum lugar, tomar alguma coisa, comer alguma coisa, e ao voltar, encontrar gente na rua pedindo comida ou nem pedindo, já dormindo bêbada.
porque usa o álcool como algum atenuante para o sofrimento de morar na rua e não ter perspectiva nenhuma. Como a gente consegue conviver com isso quando a mensagem e a vida daquele que nos salvou aponta para uma mudança completamente grande nesse aspecto? Quando Jesus aparece para Maria Madalena, ele está mostrando para nós que os marginalizados são prioridade. Não quer dizer que os não marginalizados não são prioridade, mas dada a situação social do aqui e agora, na materialidade da vida, essa gente demanda de nós, aqueles que temos alguma condição, todo o foco e cuidado. Porque nós não temos que transformar só o agora. Nós não temos que transformar só o hoje. A nossa ação não pode se restringir às cestas básicas, ainda que seja essencial isso. A nossa ação não pode se restringir às urgências. A nossa ação precisa avançar para uma transformação daquilo que tem tornado essa realidade perene. Ou seja, eu tenho que lutar contra essa pobreza extrema, mas eu tenho que lutar com o que gera essa pobreza extrema. Enquanto nós não fizermos isso de maneira plena, nós vamos estar vivendo o cristianismo da metade. Nosso coração convertido, a gente lutando, vivendo uma vida santa, mas sem completar essa vida na santidade do outro. Porque demandar santidade de gente que não tem o que comer e demandar uma ética e moral cristã de gente que não tem nenhuma perspectiva, me parece ser como os fariseus, que Jesus dizia: vocês não movem um dedo para tirar o peso das costas das pessoas. São retos, certinhos no cumprimento da lei, nos seus rituais, mas não movem um dedo para tirar o peso da vida das pessoas. Quando Jesus diz que era para que fôssemos a ele os que estávamos cansados e sobrecarregados, que ele nos daria descanso. Páscoa inaugura, na verdade Jesus inaugura, mas a Páscoa, com esse evento da ressurreição e aparição a Maria, inaugura a nova ordem do reino, que vai àqueles que são desprezados pela sociedade. Nós precisamos nos lembrar que cristianismo real subverte as estruturas humanas e que cristianismo real vivido na igreja, nos leva aos marginalizados, não para tratar a consequência, mas tratar a causa dessa marginalização. Que possamos viver então essa Páscoa duradoura, plena. Que possamos hoje, ao experimentar a Páscoa, ainda que no dia seguinte da mensagem que deveria ter sido ontem, retomar o caráter revolucionário da mensagem de Jesus, que nossa prática se torne mais parecida com a dele e que a nossa vida verdadeiramente possa se tornar a coisa louca que Deus escolheu para ensinar as coisas sábias do mundo. Amém? Jesus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre, meu irmão, minha irmã. Um bom dia.